Bom dia, família Pibita. Bom dia para você, querido, que está ao alcance deste equipamento, através da internet, através do culto que nós estamos prestando a Deus. Queremos agradecer porque você está conosco e queremos desejar que esse seja um tempo do Senhor na sua vida, na vida da sua família, na vida de todos nós. Estamos aqui para adorar a Deus hoje, dia 26 de julho, o último domingo desse mês, nessa celebração pela manhã. E nós vamos dividir aqui a palavra, dividir desse tempo de oração, dividir desse tempo de comunhão. E o nosso desejo é que Deus possa falar ao seu coração, a sua mente seja alcançada e, como consequência disso, você possa fazer mudança de direção, mudança de comportamento para a glória do Senhor. Chame a pessoa que está aí na sua casa, chame a pessoa que está eventualmente aí com você no trabalho, quem sabe num prédio, quem sabe no hospital. Se você pode, vamos cultuar a Deus. Então eu quero convidar para que nesse momento inicial a gente possa orar. Logo após estaremos cantando, estaremos dividindo a palavra. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te bendizer, agradecer porque estamos diante do Senhor para prestar um culto de adoração. E fazemos isso, ó Deus, de maneira voluntária e com muita alegria. E pedimos que o Teu Santo Espírito alcance as nossas vidas e que nós possamos prestar um culto sincero, um culto verdadeiro, como nos diz a Tua Palavra. Que a Tua Palavra que vai ser dividida, que os cânticos que vão ser cantados, que tudo seja para a glória do Senhor. E que essa palavra também possa alcançar muitos corações. Fala, ó Deus, conosco e nos abençoe em todo o tempo que vamos estar juntos. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Adore ao Senhor. Se você pode, cante junto conosco essas canções de louvor e adoração ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Vamos adorar conosco nesta manhã. Vamos adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Cantando sobre o reino dele, esse reino que nós participamos. Então adore a ele. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Então adora Ele, querido. Adora Ele, porque a misericórdia dele se renova toda manhã na minha vida e na sua vida. Então adore aquele que é digno de toda honra. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Então diga, querido, fale para Ele: Senhor, Tu és o Rei, Tu és o Senhor.
Adora Ele. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, verdade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Como é bom podermos adorar esse Deus que tem renovado a sua misericórdia toda manhã sobre as nossas vidas. Aquele que é digno, aquele que sacia todas as nossas necessidades. Como falamos na semana passada, Ele é água, Ele é pão, aquelas necessidades básicas que o ser humano precisa. É nele que nós encontramos. É Ele que nos fortalece todos os dias da nossa vida. Então vamos cantar Sacia-me. Anseia teus braços, meus olhos desejam os teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei e já me vesti pra te encontrar. Eu estou num deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Minha alma anseia teus braços, meus olhos desejam os teus olhos, e o que eu mais quero é te tocar. Como nós esperamos, Pai, pela tua presença, pela tua volta para buscar a tua noiva, Pai. A tua igreja está à tua espera, pronta para receber
receber a tua volta, Senhor. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Sacia-me, 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 pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Querido, busque a presença do nosso Deus. Somente assim, com Ele no nosso coração, nós somos totalmente saciados. Esse mundo que está aí fora não tem nada para nos oferecer. Somente na presença do Pai nós somos capazes de saciar a nossa fome e a nossa sede. Sacia-me, 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 pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Amém. Essa música que nós vamos cantar agora fala eu me rendo. E em casa eu cantando essa música me veio aquele versículo: entrego o meu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ontem, sábado, dia 25 de julho, completaram 7 anos do nosso acidente, onde Deus, com a sua mão poderosa, nos guardou. E essa música me veio à memória porque naquele tempo eu precisei me render completamente a Ele. Aquilo que ainda estava pendente, a minha ansiedade, a minha preocupação, o meu medo, eu precisei ir lá e entregar aos pés dele e falar para Ele: Pai, eu rendo tudo isso a Ti, eu estou rendido, eu entreguei tudo nas Tuas mãos. Somente o Senhor é capaz de fazer um milagre. E nós hoje vivemos esse milagre, porque a mão de Deus poderosa nos encontrou e nos abençoou e nos trouxe de volta. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, por tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço. Faça isso nessa manhã, queridos. Se lance nos braços do Pai, aonde nós encontramos refúgio, onde nós encontramos segurança. Se lance nos braços dele, querido. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me lanço aos teus pés. Quando Jean estava ministrando e falou que houve uma rendição da sua parte e a total confiança, me faz lembrar de Lucas capítulo 10, verso 38 a 42, quando Jesus estava indo à casa de Marta e Maria. O texto vai dizer que caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos seus pés, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava muito ocupada com muito serviço e aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. A música que nós cantamos fala que aos pés de Jesus nós conseguimos ouvir coisas extraordinárias a respeito do Mestre, porque aos pés de Jesus, de fato, nós estamos desarmados, atentos à palavra de Jesus. Quero dizer a você que por Maria estar aos pés de Jesus, ela então tem a sua atitude aprovada, ela consegue desfrutar dos conselhos práticos que Jesus sempre tem para a nossa vida. Então nós chegamos à seguinte conclusão, que aos pés de Jesus tem cura, tem restauração. Aos pés de Jesus tem um coração quebrantado que confia em que não há melhor lugar para estarmos do que aos pés do nosso Mestre. Eu não sei o que você, diante desse momento de oração, nesse domingo pela manhã, em que você está recebendo a ministração da palavra e da oração, e aquilo que você precisa confiar no Senhor e entregar aos seus pés. Quero dizer para você
que nesta manhã, o lugar onde Jesus te espera é aos pés dele. Porque aos pés dele nós estamos conectados com ele, mesmo sentimento. Aos pés dele nós estamos atentos àquilo que ele está falando. Aos pés dele o nosso coração se acalma e nós então temos confiança. Nós temos fé, e fé para crer, e fé que agrade a esse Senhor, capaz de chamar a sua atenção, e ele nesta manhã derramar das mais ricas bênçãos para a sua vida. Quero orar com você, entendendo que aos pés de Jesus nós estamos sendo bem cuidados. Aos pés de Jesus tem cura, restauração, e aos pés de Jesus tem milagre para a sua vida. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã de domingo, onde nós estamos agora com o nosso espírito quebrantado aos seus pés, como Maria nos ensina, deixando de lado toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer preocupação, porque aos seus pés nós estamos num lugar extraordinário. Aos seus pés nós conseguimos ouvir a tua voz. Aos teus pés nós conseguimos acalmar o nosso coração. Aos teus pés nós conseguimos alcançar as tuas bênçãos. Aos teus pés tem milagre, tem consolo e tem paz. Jesus, esteja, Senhor, abençoando cada irmão que me acompanha nessa oração. Cada casa que precisa aquietar o coração e entregar a vida ao Senhor. Cada casa que o Senhor, como príncipe da paz, precisa se estabelecer. Seja adorado o Senhor que está no meio de nós. Príncipe da paz, chegue nas nossas casas, se estabeleça para que tenhamos paz. Não apenas paz, para que tenhamos saúde, para que tenhamos alegria, para que tenhamos amor, para que tenhamos a tua companhia. Porque uma coisa nós queremos fazer nessa manhã, declarar: Jesus, eis-me aqui. Vem, Jesus, se faça presente na nossa vida. Aleluia. Se renda. Você precisamos para viver. Se lance aos braços dele e encontre refúgio. Entenda que nos braços de Jesus somos acolhidos. E aos pés de Jesus somos abençoados. Que nesta manhã você receba a bênção, a graça, de modo a produzir vida abundante no Senhor. Deus te abençoe com poder e graça. Eu quero convidar para que você abra sua Bíblia no texto que nós vamos usar como base para a nossa reflexão nessa manhã. É um texto da narrativa da multiplicação, ou a primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus realizou. Nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 6, versos a partir do versículo 1 até o versículo 14. E esse texto diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mesmo Tiberíades, e seguiu a numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer?
Mas dizia Jesus isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, o Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazia o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Deus abençoe a sua palavra lida. Querido, eu quero nessa manhã meditar nesse texto juntamente com você, e eu vou usar o seguinte tema para que a gente possa desenvolver. Aliás, não é tema, mas o seguinte padrão de estudo nessa manhã. 10 lições que podemos tirar nesse texto da multiplicação dos pães. E eu vou enumerar as 10 lições, e você que está anotando, e se você não está, pegue aí uma caneta e um papel, porque é muito importante, quando a gente ler um texto como esse, perguntar o que a gente pode aprender. Toda vez que você lê um texto bíblico, você tem que fazer 2 perguntas, ou uma pergunta com 2 significados. Esse texto ele é narrativo ou ele é didático? Ele é descritivo, que é a mesma coisa narrativo, ou ele é didático, que é a mesma coisa de pedagógico? Por quê? Porque todo o texto bíblico, ou ele é ou narrativo, está narrando um fato, descrevendo um fato, ou ele é didático ou pedagógico, está ali para que eu e você, a gente faça o que está escrito. E eu vou dar só um exemplo para que você possa entender. Esse texto, ele é descritivo, ele é narrativo, está narrando um episódio, um fato acontecido no período em que Jesus desenvolveu o seu ministério aqui junto aos homens. Mas existem muitos textos que são didáticos. As cartas, por exemplo, escritas por Paulo, elas são didáticas ou pedagógicas. Elas estão ali, na sua maioria, os seus conceitos, para que eu e você, nós possamos fazer literalmente o que está escrito. Por exemplo, se você ler Efésios, você vai ler Paulo dizendo assim: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não mintais uns aos outros. Está escrito ali exatamente para que você e para que nós façamos. É um texto didático. O Sermão do Monte, que Jesus proferiu, ele é didático, está escrito lá para que a gente possa fazer aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo mostrado. Mas esse texto, como tantos outros, episódios que narram uma cura, uma multiplicação como esse, situações em que Jesus ele vai socorrer alguém, vai ressuscitar, situações em que Jesus vai para andar por cima d'água, que vai acalmar o mar, são narrativas. E em todas as narrativas bíblicas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a gente pode aprender muitas coisas. Então, o meu chamado para você nessa manhã é que você olhe para esse texto e, através da narrativa desse texto, descrição desse texto, você possa perguntar: o que eu posso aprender e aplicar na minha vida? Então, nós vamos aprender e vamos tirar aqui 10 lições. A primeira lição que a gente aprende, o primeiro ensino desse texto, e você que está anotando, é o seguinte: na multidão existem interessados e interesseiros. Eu vou fazer a diferença entre um e outro, mas veja o que diz o versículo 2. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que Jesus fazia ao curar enfermos.
Existe muita gente que vai atrás de Jesus apenas como interesseiro. O interesseiro, ele difere do interessado basicamente nisso. O interesseiro está preocupado, está buscando coisas. E o interessado está buscando pessoa, a causa. Jesus, nesse mesmo capítulo, mais na frente, ele vai endurecer um pouco mais o seu discurso. Ele vai dizer que ele mesmo, por exemplo, é o pão que desceu do céu, e ele vai dizer assim, quem comer da minha carne nunca mais terá fome. E aí as pessoas começaram a olhar para Jesus e ver que o discurso, a palavra de Jesus era dura, e eles diziam uns aos outros, afastando-se de Jesus e indo embora, diziam assim, duro é esse discurso, quem poderá resistir? Esses eram os interesseiros. Pessoas que iam atrás de Jesus apenas porque Jesus curava, porque Jesus multiplicava pães, porque Jesus ressuscitava. Estavam interessados não na pessoa de Jesus, o interesse dele era nas coisas que Jesus fazia. Jesus volta para os seus discípulos e pergunta assim a eles, aos 12. Jesus volta-se para os 12 e diz assim, não quereis vós retirar-vos também? Pedro, o líder, diz assim, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse era o verdadeiro interessado, ele estava preocupado, estava buscando Jesus. E nós não precisamos nos desanimar ou entristecer, porque essa é uma verdade daquelas pessoas que acompanham o Evangelho. Não se entristeça, porque você vai ver na multidão muitas pessoas que, de fato, não estão interessadas na pessoa de Jesus. Estão interessadas naquilo que Jesus pode fazer, nos benefícios que Deus pode fazer. E às vezes a gente se decepciona. Mas na multidão sempre vai haver pessoas que são interessadas no reino, na pessoa de Deus, e pessoas que são interesseiras, que estão buscando aquilo que o reino pode lhe dar como favor, como benefício. Não era diferente naquela época do que é diferente do que é hoje. Nós vivemos na multidão, e na multidão existem interesseiros e existem também interessados. Segunda lição que eu e você podemos aprender nesse texto é que na nossa vida sempre vai haver impossíveis. E olha o que está escrito no versículo 7. No versículo 7 diz assim, Filipe respondeu dizendo, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Filipe estava dizendo para Jesus, Senhor, é impossível que a gente dê um pedaço de pão com apenas 200 denários. A multidão era em torno de 20 mil pessoas. Provavelmente, o Judas, que era o tesoureiro, né, que andava com a bolsa, conforme a narrativa dos evangelhos, devia estar lá com a bolsa. E aí os discípulos vão lá e perguntam a Judas, Judas tem algum dinheiro aí? E ele diz assim, olha, apenas 200 denários. E aí Filipe volta e diz para Jesus, Jesus, olha só, nós só temos 200 denários. E isso não dá para saciar uma multidão de 20 mil pessoas. Na sua vida e na minha vida sempre vão aparecer coisas impossíveis de serem realizadas pela nossa força. O anjo, quando aparece a Maria, para dar notícia a ela de que ela seria mãe do Salvador do mundo, Maria, ela diz para o anjo, olha, mas eu não sou casada, eu não conheço o varão, como que isso pode acontecer comigo? E o anjo falou assim, olha, a virtude do Senhor te cobrirá e você conceberá. E depois o texto diz o seguinte, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Quando você lê um texto como esse e vê Jesus multiplicando e alimentando uma multidão de 20 mil pessoas, com 5 pães e 2 peixes, você fala assim, é impossível, mas o seu Deus, o meu Deus, é o Deus do impossível. Eu não sei o que você está vivendo nessa manhã, nesses dias, nesses últimos dias, nesse tempo de pandemia, que você considera impossível. Eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é a sua dificuldade,
talvez uma dificuldade num casamento, a dificuldade talvez financeira, a dificuldade talvez em conseguir emprego. Mas saiba o seguinte, que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele é especialista em realizar coisas impossíveis. Faça uso da sua fé. Viva pela fé. E você vai experimentar as coisas grandiosas que Deus tem para fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Terceira lição que nós podemos aprender com essa narrativa, ou com a narrativa desse texto, é a seguinte: a nossa força, ela é sempre insuficiente. O próprio Filipe vai perguntar: o que é isso para alimentar tamanha multidão? Por mais que eu e você sejamos sábios, fortes, nós sempre seremos insuficientes para realizarmos alguma coisa. Jesus, lá no capítulo 15 de João, falando sobre a videira, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o viticultor ou agricultor, toda árvore em mim que não dá fruta, ele corta e lança fora, mas a árvore que dá fruta, ele poda para que possa produzir mais fruto. E ele termina lá no final do capítulo, ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta, na segunda carta, lá no capítulo 3 de Coríntios, ele diz assim: a nossa capacidade vem de Deus. Por mais que nós sejamos e tenhamos alguma capacidade, por mais que nós tenhamos um pouco de inteligência, nada que nós temos ou nada do que nós somos é de nós mesmos ou vem de nós mesmos. Isso significa que nós devemos sempre olhar para Deus como aquele que nos doa, como aquele que nos abençoa, como aquele que faz as coisas em nós. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você possui, você não é, não tem, não possui por conta da sua força. A sua força sempre será insuficiente. Tudo que você conquistar no mundo, olhe para Deus e reconheça que tudo que nós temos vem dele, e que nada que nós possuímos é nosso, e que nós sempre somos e seremos insuficientes para realizar grandes coisas. Quarta lição. A quarta lição que eu aprendo nesse texto é o seguinte: os problemas nos dão experiências e são oportunidades. Versículo 5 do capítulo 6 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Os problemas são oportunidades. Um problema, ele só é um problema quando alguém se predispõe a enfrentá-lo. A partir do momento que nós nos dispomos a enfrentar um problema, ele deixa de ser problema e passa a ser apenas uma grande oportunidade. Eu quero lembrar com você algumas pessoas que aproveitaram aquilo que os homens chamam de problemas e fizeram desses problemas oportunidades. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, o primeiro grande problema que eles enfrentaram, o Mar Vermelho, intransponível, gigante, bravio, impossível de ser vencido por uma multidão, segundo os estudiosos, mais ou menos 2 milhões de pessoas, sem equipamentos nenhum. Eles estavam diante de um grande problema. E aí Deus diz assim a Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Eles só têm que obedecer. E eles passaram pelo Mar Vermelho. E o Mar Vermelho foi uma grande oportunidade para eles fazerem uma linha divisória entre o passado e o futuro. Eles não podiam mais voltar para
o Egito, embora alguns deles quisessem, desejassem e murmurassem durante o período da peregrinação. Oportunidades. Josué, quando estava para entrar na terra prometida, o grande obstáculo dele foi o Rio Jordão, também intransponível. A Bíblia diz que ele estava cheio, era época de cheia. Mas aquilo foi transformado em oportunidade. Oportunidade para pisar na terra prometida. Se você olhar, por exemplo, para Davi, um garoto na época, saindo da sua adolescência, entrando na sua juventude, que vai visitar os seus irmãos, levando lá um lanche para ele que o seu pai tinha mandado, e ele encontra lá um povo acuado, com medo de um homem de mais ou menos 3,5 metros, 3 metros e 50 centímetros de altura, que estava debochando do povo de Deus durante 40 dias e 40 noites. E o povo de Israel, lá no vale, com medo. E Davi olha para aquele gigante e encontra nele uma grande oportunidade. O que mudou a vida de Davi não foi o fato dele ter sido ungido rei, porque ele podia esperar o tempo que isso ia acontecer, ele ia tomar o trono. O que mudou, de fato, a vida de Davi foi ele ter aproveitado esse grande problema e transformado em uma grande oportunidade. Se você está vivendo um problema, pare de olhar o problema como problema e veja a oportunidade que você está tendo. Aí você pode, por exemplo, dizer assim, mas eu perdi emprego. Eu vou contar uma experiência simples, não minha, mas de alguém que viveu. E eu não estou dizendo que é para você fazer, mas como esse alguém aproveitou a oportunidade. Me lembro de uma história, e isso vivido em outra igreja, de uma pessoa, uma família que o marido ficou desempregado. E eles resolveram então fazer bolinho de aipim recheado e foram vender no CIEP. E eles venderam tanto, porque o bolinho era gostoso, quem comia fazia propaganda, e a questão não era ganhar tanto no bolinho, mas era vender muito para ganhar mais, e aquilo se tornou uma grande oportunidade, de fato, de forma que aquele recurso que entrou através da venda dos bolinhos de aipim que aquela família fazia para vender, e a ele e a mulher para o CIEP vender, se transformou numa fonte de renda até maior do que aquilo que ele ganhava no trabalho. Qualquer problema é sempre uma boa oportunidade. Se você está vivendo um problema e você estava encarando isso como problema, pare de encarar dessa forma e olhe para a oportunidade que você está tendo para ser criativo, para desenvolver sua fé, para fazer algo diferente. Os problemas, eles nos dão oportunidades. Em quinto lugar, a quinta lição que eu aprendo com a narrativa desse texto é a seguinte: existem pessoas que não creem em Deus. Aí você fala assim, mas isso não é novidade. E quando nós não cremos em Deus? Quando nós não fazemos aquilo que Deus manda. Interessante que em João 15, me parece, 15 ou 16, Jesus vai dizer aos seus discípulos o seguinte: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Existem muitas pessoas que dizem assim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas não faz aquilo que Deus manda. E aonde está isso no texto? No versículo 10, capítulo 6, versículo 10, diz assim: disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois naquele lugar havia muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Esse é um dos poucos textos que é narrado pelos 4 evangelhos. Existem 3 evangelhos que são sinóticos, ou sinônimos. Basicamente, eles narram a mesma coisa, Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, ou não é sinônimo. As narrativas de João, elas estão basicamente só em João. Mas esse texto é narrado pelos 4. E depois você faça uma leitura dos outros 3 evangelhos, lendo, se você tiver 4 Bíblias, por exemplo, espalhe em cima da sua mesa e bota cada um em um evangelho, e você vai ver que na hora de distribuir os pães, um dos evangelistas vai dizer o seguinte: então os discípulos
distribuíram os pães e os peixes pelos que estavam assentados. Isso me faz inferir, me faz deduzir, me faz concluir que existiam alguns, talvez não muitos, que preferiram ficar olhando ao invés de obedecer. E eles não receberam pão. Às vezes nós também dizemos que cremos em Deus. Mas quando somos desafiados a comportarmos de maneira que comprove a nossa fé, a gente prefere ver acontecer para depois, quem sabe, a gente colocar a fé em prática. Muitos desses homens que estavam lá, e como essa era, conforme nos faz crer, a primeira narrativa, ou a primeira multiplicação, a narrativa da primeira multiplicação, eles ainda não tinham visto Jesus multiplicar, eles talvez estivessem ali acompanhando de forma crítica, acompanhando de forma curiosa e imaginando o seguinte: o que esse homem vai fazer com essa meia dúzia de pão? Aliás, nem meia dúzia, era 5 pães e 2 peixes. E talvez a sua curiosidade, misturada à sua incredulidade, os fizesse não se assentar. E, na hora da distribuição, a Bíblia vai dizer que esse pão e esses peixes foram distribuídos pelo que estavam assentados. Você crê em Deus? Quais são os desafios que Deus tem feito para a sua vida? São vários. A Bíblia diz, por exemplo, que o varão bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Quanto tempo você tem gasto, por exemplo, na meditação da palavra de Deus para que você seja um bem-aventurado? A Bíblia tem tantos outros ensinamentos a respeito de oração, a respeito dos nossos relacionamentos com o dinheiro, a respeito do nosso relacionamento familiar, do trato que o marido deve dar à esposa, do trato que a esposa deve dar ao marido, da forma como os filhos devem se relacionar com os pais se relacionarem com filhos. Nós só demonstramos a nossa fé ou a nossa crença, só cremos em Deus de maneira que venha provar isso quando nós obedecemos aquilo que Ele manda. Eu não sei o que Deus está mandando você fazer, mas se Ele está mandando e você não está fazendo, você está duvidando ou você não está colocando a sua fé em prática. Creia e mostre pelas obras que, de fato, você crê naquilo que Deus está ordenando. A sexta lição que eu aprendo nesse texto é o seguinte, muito básico e muito fácil de ver esta lição nesse texto. Há pessoas que desperdiçam. Jesus detesta o desperdício. É interessante, se você notar, e é bom que você leia esse texto várias vezes, quanto mais a gente lê, a gente vai ver pequenos detalhes, que a Bíblia diz que Jesus, Ele deu o pão e os peixes para que os discípulos pudessem dividir, e deu com fartura. Deu o quanto eles quisessem. Eu vejo 2 coisas aqui. Primeiro, creio eu, já que foi dado com fartura, e o povo estava com fome, que muitos daqueles homens, mulheres, crianças e adolescentes devem ter comido com os olhos. Você conhece alguém que come com os olhos? É muito comum isso acontecer. Vai no restaurante, e olha que eles estavam seguindo Jesus há algum tempo, então estavam com fome, então estavam com muita fome, e aí viu lá o peixe e o pão, Macfish. Jesus realizou o Macfish. Esse negócio de McDonald's fazer, isso é só um parênteses, tá, gente? O McDonald's inventou o Macfish, não foi Jesus que inventou. E eles viram aquele negócio extraordinário, gente, nós estamos com fome.
E aí, eles foram comer com os olhos. Só que, via de regra, os olhos são maiores que o estômago. Então, o que deve ter acontecido? Muita gente pegou mais do que o estômago cabia. E sobrou. E Jesus, então, depois que estava todo mundo saciado, todo mundo tinha comido e se fartado. Então, Jesus dá uma ordem aos discípulos. Recolham. Recolham, porque, e aí eu deduzo, deve ter gente precisando. Recolham e manda as irmãs levar para casa para fazer pudim. Recolham. Eu não sei para que Jesus mandou recolher, mas eu entendo que Jesus mandou recolher porque Jesus não gosta que a gente desperdice. E aí, querido, essa é uma lição para todos nós. Às vezes, nós nos esquecemos que tempos de fartura não são para que a gente jogue fora aquilo que está sobrando, mas para que a gente administre bem, de forma que a gente possa abençoar outros. Às vezes nós desperdiçamos muitas coisas na nossa casa. Desperdiçamos comida, quando fazemos uma comida e jogamos fora. Às vezes eu fico pensando assim, algumas pessoas que assim, eu não como arroz no jantar que foi feito no almoço. Não tem nada de errado nisso. Mas já vi gente que não come arroz no jantar e faz arroz para sobrar. E aquilo que sobra, joga fora. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não desperdiço comida. Mas às vezes lava a louça com a torneira aberta. Está desperdiçando água. Ah, eu não desperdiço água, mas saiu da sala e deixou a televisão ligada e a luz ligada. Existem múltiplas formas de desperdício. Qualquer uma delas, Jesus condena. Jesus também condena, por exemplo, o desperdício de tempo. Quando a gente usa o tempo. E tempo é uma coisa que todos nós... Você pode reclamar que você tem menos dinheiro, você pode reclamar que você tem menos roupa, você pode reclamar que você tem um carro inferior, você pode reclamar... Não estou dizendo que você deve reclamar, não, porque eu vou falar um pouquinho sobre reclamar. Mas você pode pontuar isso. Ah, eu tenho menos, eu tenho menos, eu tenho menos. Mas tem uma coisa que você ganhou igual a todo mundo. É um negócio chamado tempo. E tem gente desperdiçando tempo. Não desperdice. Me lembrei agora de uma estrofe de uma poesia. Parece que, não sei se era um soneto, mas a última estrofe diz assim: trabalhai porque a vida é pequena e não há para o tempo demora. Não gasteis os minutos sem pena e nem façais pouco caso das horas. Às vezes a gente desperdiça o nosso tempo. Jesus não quer que a gente desperdice absolutamente nada. Então, por isso que Jesus mandou recolher. E recolheram 12 cestos de pães e peixes. Número 7. Lição número 7 que a gente aprende nessa narrativa é a seguinte: Deus multiplica quando nós dividimos. Olha que coisa fantástica. A matemática dos homens é quanto mais você ajunta, quanto mais você soma, mais você tem. A matemática de Deus é quanto mais você doa, quanto mais você divide, quanto mais você dá, mais você recebe. Aliás, é isso que Jesus diz assim: dai e ser-vos-á dado. Eu fico imaginando, querido, eu fico lendo o texto bíblico e fico imaginando assim, o que esse garoto deve ter contado para a mãe dele quando chegou em casa. Isso eu imagino que a mãe não estava lá, porque quando o André vai buscar o lanche, ele diz assim: ó, tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Eu imagino que esse garoto, adolescente, saiu de casa e falou assim: mãe, eu vou atrás de Jesus. E aí ele indo atrás de Jesus, a mãe falou assim: olha, esse Jesus ele é muito popular, esse Jesus ele tem multidão que fica atrás dele, esse Jesus ele vai para longe, se você vai atrás dele, vem cá, vamos fazer um lanche. E aí essa família era uma família pobre, previdente, mas pobre, porque 5 pães de cevada era o pão mais simples. E aí, essa mãe faz
um lanche para ele, 5 pães e 2 peixes. E eu imagino o que esse garoto não deve ter contado em casa quando chega. E diz para a mãe: mãe, o meu lanche deu para 20 mil pessoas. E a mãe deve ter falado assim: não, mas eu não fiz lanche para 20 mil pessoas. E ele: mas mãe, 20 mil pessoas comeram. E a mãe diz assim: mas meu filho, o que aconteceu? Nós precisamos rever a sua alimentação. Você está comendo muito. E ele deve ter contado: mãe, olha só, eu peguei aqueles pães e coloquei na mão de Jesus e ele multiplicou. Quando eu dividi o meu lanche, aquilo multiplicou. Quando você divide o que você tem, você multiplica. 5 pães alcançaram 20 mil pessoas, em torno de 20 mil pessoas. O seu dízimo alcança pessoas que estão em outro lado do mundo. A sua oferta alcança pessoas que estão em outro lado do mundo. O seu quilo de alimento sacia a fome de uma pessoa que você nem conhece. Tudo que você divide, Deus faz crescer. E ninguém é tão pobre que não possa dividir. Sempre nós temos algo para dividir com alguém. Mesmo que você tenha que dividir um pacote, você pode ficar com meio e dar a outra metade para alguém. E isso que você dividiu, com certeza, vai crescer, porque a matemática de Deus faz com que as coisas cresçam. E quando a gente divide, Deus multiplica. A 8ª lição que eu aprendo nesse texto é a seguinte: Deus usa aquilo que temos. Guarde essa frase. Deus nunca pede mais do que nós temos, mas sempre exigirá tudo o que temos. Deus só quer aquilo que você tem. Eu e você, nós não precisamos ficar tristes porque gostaríamos de ter mais para dar mais. Não. Deus, Ele vai querer de você, vai querer de mim, tudo que nós temos. Eu fico imaginando se André, ao chegar lá, perto desse garoto, e diz assim para ele: olha, Jesus está pedindo o seu lanche. Jesus está pedindo os pães e os peixes. Não me parece que o garoto tenha falado assim: então deixa eu tirar um pão e um peixe para mim e o resto ele faz. Não, ele entrega tudo. Você se lembra do episódio de Elias? Elias passa um tempo lá no monte, sendo sustentado por corvos, bebendo de uma fonte. E a Bíblia diz que os corvos levavam a comida para Elias, Elias comia, bebia da água. A fonte secou. E Elias ouve de Deus o seguinte: olha, Elias, desce, que o meu modo de sustentar agora vai ser outro. Não vai ser mais churrasco com água, não. Você desce que lá no vale você vai encontrar uma viúva. E essa viúva, de hoje em diante, é a que vai te sustentar. E quando ele chega lá, ele encontra, em Sarepta, ele encontra uma viúva. E Deus diz assim para Elias: Elias, é essa viúva aí.
Porque quando Deus disse para Elias que uma viúva iria sustentá-la, ele deve ter pensado assim, deve ser uma viúva cheia da grana. Viúva de um desembargador, viúva de um político, não sei, alguém cheio da grana. E ele chega lá e encontra uma viúva que literalmente estava catando graveto. E Deus então fala para ele, Elias, é essa mulher aí que vai te sustentar. Elias deve ter falado assim, Senhor, o senhor só inverteu aqui o negócio, quem vai sustentar ela, no caso, sou eu. Né? E ela estava catando graveto para fazer o último bolo. E aí, Elias diz a ela assim, esse bolo que você vai fazer é para quê? Ela disse, eu vou fazer esse bolo, eu vou comer, meu filho vai comer, e depois a gente não tem mais nada, a gente vai morrer. E Elias falou assim, olha, tá certo, você pega o graveto, faz o bolo, só que ao invés de você dar para o menino e comer, você dá para mim. E a Bíblia diz que ela colocou aquilo na mão de Elias, ela deu para Elias, ela deu tudo o que tinha. Elias ali era a representação de Deus, era a personificação, era a demonstração da pessoa de Deus ali. E ela deu tudo na mão de Elias. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, até que chovesse, não faltou naquela família pão, não faltou farinha e azeite. Quando nós colocamos o que temos nas mãos de Deus, algumas coisas extraordinárias acontecem. Deus não exige mais, mas Ele exige tudo. Eu não sei qual é o seu tudo, mas eu quero dizer para você e dar alguns exemplos clássicos da palavra de Deus. Por exemplo, o tudo de Moisés era um cajado. E Moisés fez coisas extraordinárias com esse cajado. Ele fez o cajado se tornar cobra, a cobra se tornar cajado. Ele fez água sair da fonte, ele fez o mar se abrir. Ele fez o rio se tornar em sangue. Porque ele colocou isso nas mãos de Deus. Tudo que ele tinha, ele colocou nas mãos de Deus. Noé tinha provavelmente apenas um machado. E foi através desse machado e batendo na lenha ou nos troncos com esse machado durante 100 anos que ele pregou um evangelho, dizendo, a justiça de Deus se fará. E ele salvou a sua família quando ele coloca um machado nas mãos de Deus. Davi tinha apenas uma funda. Até porque ele vai lutar contra esse gigante, ofereceram uma armadura que ele não estava treinado para usar, e com essa funda, ele vence o gigante. Dorcas, ou Tabita, lá no livro de Atos, tinha apenas uma agulha. E ela colocou na mão de Deus. E Deus, através desse trabalho, fez com que ela fizesse muitas roupas para suprir necessidades de muita gente onde ela morava. Eu não sei o que você tem, mas não use jamais a desculpa de que você precisa ter mais para dar alguma coisa para Deus. Deus não quer mais, Deus quer tudo. E o tudo que Deus quer de você e de mim é o que nós temos hoje. Quando nós tivermos mais, Ele continuará exigindo tudo, porque Deus, Ele quer sempre o melhor de nós. O garoto deu tudo que tinha, e nós precisamos dar tudo que nós temos. Em nono lugar, já encerrando, a nona lição que nós aprendemos nesse texto é: qualquer refeição é oportunidade para gratidão. Querido, a gente precisa aprender e viver mais sobre gratidão. Já disse essa frase aqui, não é um versículo, mas é verdade. Grave isso. Tudo que você agradece,
cresce. Essa talvez seja nova para você, pelo menos é a primeira vez que eu vou dizer, mas é uma outra verdade. E é uma frase que você deve guardar no seu coração. A gratidão é a chave que abre a porta dos impossíveis. Eu vou repetir. A gratidão é a chave que abre a porta dos impossíveis. E eu vou citar 2 episódios. Um nós estamos vivendo aqui e outro na vida de Jesus. Jesus é chamado lá para atender uma demanda da família da Marta e da Maria, porque o irmão delas havia ficado enfermo. Mandaram um recado para Jesus, Jesus não pôde comparecer no tempo delas. Jesus sempre, ele vem no tempo dele, porque o tempo de Deus é o melhor, é o mais precioso, é o certo. E ele chega lá, e ele encontra Lázaro, defunto de 4 dias. A Bíblia diz que ele estava morto há 4 dias. Um bom rabino, conforme tradição judaica, poderia trazer a alma de volta a um defunto se ele tivesse morto há 3 dias. 4 dias, impossível. O Deus que é dono do tempo, sabendo disso, chega lá exatamente 4 dias depois, para provar para todo mundo que estava ali que ele poderia realizar um milagre. O que me chama a atenção, entre tantas outras coisas nesse texto, e quem sabe depois a gente possa aprender um pouco mais sobre esse texto, estudando sobre esse texto, dentre tantas mensagens que a gente ouviu sobre esse texto, é que existiam coisas que era para eles fazerem. Por exemplo, correr atrás de Jesus, elas correram. Chegando lá, Jesus pergunta para Marta e para Maria, onde vocês puseram? E elas disseram, Senhor, vem ver. E Jesus vai chegar lá e diz, olha, está aqui nessa caverna. E Jesus fala assim, tira essa pedra. E elas falam, não adianta tirar a pedra. Já cheira mal, pois o defunto é de 4 dias. E Jesus diz assim para elas, eu já disse para você, Marta e Maria, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E eles tiraram a pedra. E Jesus chega na porta do sepulcro e ele eleva os olhos aos céus e ele diz assim, graças te dou, Pai. Eu sei que sempre me ouves, mas é por causa dessa multidão. Aquilo que Jesus estava prestes a realizar era impossível, até para um grande rabino. E Jesus dá graças. Agradeça. Quando você tem um coração grato, coisas impossíveis vão passar a acontecer na sua vida. Eu tenho vivido uma experiência, já há algum tempo, essa semana estava compartilhando com a minha esposa, sobre o meu momento devocional particular. Existem dias na semana que, no meu momento de oração, eu só tiro para agradecer. Querido, se você nunca fez isso, pensa em fazer isso. E aí começa a tentar enumerar quantas coisas extraordinárias você tem para agradecer. Você vê, agradeça a visão, você ouve, agradeça a audição. Você tem equilíbrio, você estava estudando na faculdade lá sobre a questão do equilíbrio, por que a gente fica tonto, essa questão da labirintite. Aí a professora, que nem crente ela falou assim, ter equilíbrio é uma dádiva de Deus. Você tem casa, você tem carro, você tem família, você tem igreja, você tem liberdade, você tem Bíblia, você tem pastor, você tem filho. Tenta enumerar e você vai gastar um tempo só agradecendo, e você vai ver quanto tempo você vai passar ali na sua oração de gratidão. Há um hino do cantor cristão, 329, que diz assim, conta as bênçãos,
conta quantas são, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Deus faz coisas extraordinárias. E nós precisamos agradecer. Jesus, aqui nesse texto, ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ele não pede. Mas a Bíblia diz assim, e havendo dado graças, tudo que você agradece, cresce. Faça uma experiência nessa semana, comece por hoje, nesse domingo, e seja mais grato. Você sabe que aquilo que você fala, e se você passa o dia reclamando, irmã, pare de reclamar. Existem pessoas que reclamam, e eu não estou dizendo que não tem dor, que não tem perda, que não tem dificuldade, que não tem luto. Não estou dizendo que não existe nada disso. Mas ainda assim, nós temos motivos de gratidão. Jó é um exemplo clássico disso. Jó, depois de perder os seus filhos, perder casa, perder bens, só ficou ele e a mulher, e ele diz assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Agradeça. Não só agradeça a Deus, mas tente fazer um exercício de gratidão a outras pessoas. Quem sabe, essa manhã, após terminar o culto, seja a oportunidade para você mandar uma mensagem de gratidão para alguém que você reconhece que fez alguma coisa por você, alguém que deu algo para você. Talvez você não tenha coragem de falar, mas mande uma mensagem de gratidão. A gratidão, ela abre portas. A gratidão, ela enaltece e enobrece. Seja grato. E toda refeição é oportunidade para você agradecer. E se você olhar, não só você deve agradecer a provisão, mas toda vez que você estiver diante de um prato, de uma mesa farta, agradeça porque você tem fome. Porque é a fome, o apetite é que te permite se alimentar. Seja grato. Toda oração, toda refeição é oportunidade para gratidão. E por último, para encerrarmos, a 10ª lição é a seguinte: a minha casa, a minha vida é lugar primeiro de ordem, para que depois possa haver progresso. Vou repetir. A sua vida, a minha casa, a minha família, primeiro tem que haver ordem para que possa haver progresso. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia não dá minúcias, mas nas entrelinhas tem a forma como Jesus ele se utilizou para distribuir esses pães multiplicados para saciar 20.000 pessoas, sobrar 12 cestos e não ter tumulto algum, embora tivesse diante de uma multidão faminta. Qual foi a estratégia de Jesus? Se você ler os 4 textos, você vai observar isso. Jesus manda se sentar em grupos de 50, de 100, na relva. Me parece que Jesus mandou os homens se assentarem. 5.000 homens. Por isso que teve conta. A Bíblia diz que Jesus saciou 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Me parece razoável pensar assim, que Jesus mandou que sentassem em grupos de 100, de 50, e os discípulos fossem entregando as cestas aos homens, e esses homens fossem entregar as mulheres e as crianças às famílias dele. E se ali havia grupos de 100, então temos ali 50 grupos de 100. Grupos de 50, temos ali 100 grupos de 50. Jesus estabeleceu ordem. Deus trabalha com ordem. Por que às vezes a nossa vida não tem progresso? Provavelmente está faltando ordem. Gosto muito dessa frase que está na nossa bandeira, que precisa ser retomada e vivida. Ordem
e progresso. E gosta que ordem venha antes do progresso. Aliás, Deus, Ele criou o mundo dessa forma. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Havia caos. E aí Deus começa a organizar o mundo. Fez separação entre luz e trevas. Águas de cima, águas de baixo. Depois que ele estabeleceu a ordem, é que ele começa a povoar. Nós precisamos estabelecer ordem. Ordem na nossa casa, ordem no nosso dia, ordem nas nossas finanças, para que as coisas possam acontecer. Você imagine, tenta imaginar comigo aqui, Jesus pegando os pães, multiplicando, e aí aquela multidão faminta, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, todos famintos, e eles olham para aquele monte de pão multiplicado. Imagine, se no Guanabara já acontece coisas terríveis e o povo tem que pagar, imagina de graça e o povo com fome. Ia ser gente pisoteada, ia ser lanche pisoteado, ia ser comida desperdiçada. Jesus falou assim, olha, mandem se assentar. Todo mundo está sentado? Agora traz o pão. Deu graça. Agora vem cá, os 12. E aí chamou os 12 apóstolos. Deu a cesta, e aí agora vai entregando, vai entregando. A proporção que eles vão entregando, ó, já pode sair para distribuir. Ordem. E todos comeram. Agora ele fala assim, agora vocês vão lá e recolham. E aí sobejou 12 cestos. Quando você lê a Bíblia, e você vê que Deus faz coisas extraordinárias, é porque Deus é um Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, mas é um Deus também de ordem. E aí, nesse texto, a gente aprende essas 10 lições maravilhosas. Não são todas. Se você ler o texto, e o Espírito Santo talvez não, com certeza pode trazer a luz nos seus olhos, na sua mente, no seu coração, para que você descubra outras lições extraordinárias. Mas essas são lições que a gente pode aplicar na nossa vida. Lições de que Deus, Ele continua sendo o Deus que realiza milagres. O Deus que quer fazer em nós, mas que nós temos muitas coisas nessa realização dos milagres que Ele quer fazer. E o Deus que trabalha porque Ele estabeleceu ordem para que o progresso possa existir na nossa vida. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Que esse tempo que você vai passar hoje pela manhã, à tarde, à noite, quando estaremos aqui reunidos, seja um tempo de refletir, de colocar em prática aquilo que você aprendeu, daquilo que você detectou que precisa ser tirado, colocado, melhorado, mudado na sua vida, para que a sua vida possa ser uma vida abençoada. E a minha oração é que essas lições possam ser vividas, vivenciadas e praticadas, começando por você, na sua casa e na sua família. E a minha oração é que, se isso acontecer, Deus vai fazer, com certeza, a sua vida prosperar. E isso nós podemos afirmar. Eu quero orar com você e colocar a sua vida diante do Senhor, colocar a minha vida diante do Senhor. Vamos orar? Oh, Deus, muito obrigado. Obrigado porque esse texto, narrado pelos 4 evangelistas, tem um propósito de ensinar tantas coisas. Teu poder, tua graça, teu favor, a compaixão de Jesus, o poder de Jesus, que continua sendo o mesmo ontem e eternamente, como nos diz a tua palavra. Mas também nos ensina, Deus, a respeito de nós, coisas que nós precisamos fazer, crer, entregar, organizar a nossa vida, para que o milagre possa chegar até nós e também possa glorificar o teu nome e alcançar também outras pessoas. Então, abençoa o meu irmão que está sendo alcançado pela tua palavra e abençoa, Deus, a minha vida. Abençoa, Deus, para que na nossa existência o teu nome seja glorificado. Muito obrigado por esta palavra nessa manhã. É a oração que eu faço no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Querido, querida, foi muito bom estar juntos nessa manhã e celebrarmos ao Senhor, estudarmos a palavra, cantarmos juntos e
E a nossa oração é que você continue lendo e meditando na palavra de Deus hoje, amanhã, durante essa semana. Leia outros textos correlatos e você vai aprender lições extraordinárias. Quero convidar você para que logo mais, às 17 horas, nós estejamos juntos, junto com o Ministério Infantil, o Nino, a tia Arlene e todo o ministério, e eles preparam coisas extraordinárias e têm alcançado as nossas crianças. Então, logo mais às 17 horas. E à noite, o culto está sendo transmitido ao vivo, então, às 19 horas, todos os domingos, 19 horas, culto, transmissão ao vivo, você é nosso convidado. E aí você pode interagir com a gente, você pode mandar mensagem através do chat, e você pode fazer o seu pedido de oração, você pode compartilhe com outras pessoas, porque é a oportunidade para que outras pessoas possam ouvir da palavra de Deus e serem tocadas pela palavra. Então, logo mais à noite, nós estaremos juntos, celebrando ao Senhor e adorando ao Senhor. Que Deus abençoe o seu dia e que você tenha um dia em família, né? Aproveite esse tempo, um dia em família, um dia abençoado por Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida.